A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu estou aqui como um enviado de Deus para trazer uma palavra do Senhor para você, principalmente para esse momento meio conturbado que nós estamos vivendo. Então, ouça, presta atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, vai te abençoar. Eu quero ler uma parte, primeiro aqui, na palavra de Deus, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E a palavra de Deus diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu amo esse texto, porque aqui fala da nossa identidade e do nosso propósito. Fala daquilo que é Deus, daquilo que nós somos e para que Deus nos chamou. Então fala que Deus é dono de tudo, inclusive da minha vida e da sua. Fala aquilo que nós somos, eu vou entrar nisso, e fala do propósito, que é anunciar Jesus. Esse é o propósito de vida meu e seu. Mas aqui tem algo muito poderoso, que fala, vós sois, e eu quero pegar só uma das frases, vós sois sacerdócio real. Então não está falando que nós vamos ser ou que nós fomos um dia, está falando que nós somos hoje. Eu e você somos sacerdotes reais. Sacerdote, você já deve ter me ouvido e nós já falamos muito sobre isso e você sabe. Sacerdote, essa é uma função, mas nós somos sacerdote real. Tem uma segunda, vamos falar dessa primeira. Essa primeira significa que o sacerdote é aquele que representa Deus para as pessoas e representa as pessoas diante de Deus. Isso é o sacerdote. Mas nós somos sacerdote real. E aqui juntou sacerdote real numa expressão, mas na Bíblia fala que nós somos sacerdotes e fala que nós somos reis. E eu quero pegar essa parte de reis, porque ela é muito importante para momentos como esse. E o que é sacerdote real? Ou seja, o que é sacerdote? O papel, já te falei, o que é o papel de rei? Sabe, o papel de rei é quando você lidera, quando você faz as coisas acontecerem, quando você faz as coisas acontecerem para desfrute e quando você faz as coisas acontecerem para conquista. Isso é ser rei. E eu quero falar para você, Pedro está afirmando que você é rei. Não é só um sacerdote, que você é rei. Então o que ele está falando é, você recebeu unção, poder de rei. Essa é sua identidade. Faz parte daquilo para o qual Deus te chamou, você ser rei, você liderar, você fazer as coisas mudarem, mudar contexto, falar, abençoar, guerrear e conquistar e prevalecer. Isso é que Pedro está falando. E para que isso fique mais claro, deixa eu pegar Davi como exemplo. Então Davi foi rei, na verdade o maior rei de Israel, o mais reverenciado, aquele que realmente cumpriu um propósito divino, aquele que se tornou modelo para todo mundo, inclusive para você e para mim. Então vamos ver a vida de Davi. Eu te pergunto, Davi, ele se tornou rei quando ele foi ungido por todo Israel ou ele se tornou rei quando Samuel derramou o óleo sobre ele? Então eu vou te mostrar que ele se tornou rei quando Samuel derramou o óleo sobre ele. Ele era um adolescente, devia ter em torno de mais ou menos 17 anos. Naquele dia, o que aconteceu com Davi? O óleo da unção veio e veio junto o Espírito Santo. Ali não era o óleo mais importante, o importante é o que ele significava, que era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus entrou em Davi naquele dia. E naquele dia, Davi abraçou essa unção de rei. Ele assumiu essa identidade. A vida dele mudou completamente. Tudo que ele passou a fazer, a partir daí, você vai ver que era atitudes, comportamentos de rei. Deixa eu te falar as etapas pelas quais ele passou. A primeira etapa, ele cuidava das ovelhas do pai, estava cuidando normalmente. Mas a partir desse dia, o poder desceu sobre ele. A unção, a identidade de rei. E a Bíblia fala que ele mesmo contando sobre esse tempo, ele diz que cuidando das ovelhas, um urso veio atacar, ele matou o urso. Depois veio um leão, pegou uma ovelha, ele foi lá, tirou a ovelha da boca do leão. O leão se voltou contra ele e ele pegou o leão pelas barbas e matou. Sabe para quê? Para defender suas ovelhas. Isso é atitude de rei. Um rei defende suas ovelhas, os seus súditos. Ele quer o melhor para os seus súditos. Davi estava se portando dessa forma como rei. Alguém reconhecia? Alguém estava lá vendo? Não, mas ele já era rei. Ele já se portava como rei, logo nessa primeira etapa. E aí o que acontece? Você sabe que de uma etapa para outra sempre tem um gatilho, sempre tem uma porta. Como ele foi fiel, como ele abraçou ser rei nessa etapa, Deus já pôs ele na segunda. O que é que ligou uma coisa com outra? Golias. Ele vai lá no campo de batalha, chega lá, está lá Golias. Golias está fazendo o quê? Golias está afrontando o exército do Deus vivo e afrontando o próprio Deus. A hora que ele chega, ele falou, o que é isso? O que está acontecendo? Foi lá e matou Golias.
Ele matou Golias por quê? Porque ele realmente assumiu como rei de Israel. Era o que Saul deveria ter feito. Saul, o medroso, não foi. Davi, o amado, foi lá. O que ele fez? Matou Golias. Isso o que fez? Mudou ele de etapa. O reino dele cresceu. Eu vou te falar. Todas as vezes que você se portar como rei e for fiel, Deus amplia o seu reinado. Então ele foi fiel nessa primeira etapa, Deus ampliou o reinado dele. E agora, o que aconteceu com Davi? Ele não voltou mais para cuidar das ovelhas, agora ele foi para o exército, agora ele foi para o reino de Saul, ele foi ser treinado em novas armas de guerra, a lutar com espada, com lança, com escudo, com couraça. Ele foi aprender como que se vive no reino, foi ver como que um rei vive, ele foi aprender e ele continuou sendo fiel. Onde ele ia, ele tinha vitória, ele tinha posicionamento de rei. Ele chegava e falava: chegou o rei, chegou quem lidera, chegou poder, chegou alguém que tem identidade e fazia as coisas acontecerem. Ele vencia mais do que todos os outros do exército. Ele se tornou general de exército. Vejam, mesmo Saul mostrando as suas fraquezas, as suas debilidades, sua loucura, ele continuou como rei, servindo fielmente Saul. E aí ele foi injustiçado. Saul, por ele ser fiel, por Davi ser fiel, queria matá-lo, porque ele cresceu mais do que o próprio rei, porque o reino dele estava se expandindo, porque ele assumiu sua identidade de rei. Aí Saul quer matá-lo e começa a persegui-lo, e aí começou a terceira etapa. Qual foi o gatilho? A injustiça pela qual ele passou é que colocou ele na terceira etapa. O que aconteceu na terceira etapa do reino de Davi? Desde que ele continuava carregando a identidade dele, ele fugiu sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Mas eles se juntaram 400 excluídos da sociedade. O que ele fez? Foi reinar sobre eles, foi liderar sobre eles. Ele pegou esses improváveis e ele tornou esses improváveis os maiores valentes de Israel que Israel teve. Por quê? Ele agiu como rei, ele liderou. Davi, por onde ele ia passando, ele ia distribuindo a sua unção de rei, ele ia contaminando as pessoas com ela, ele ia multiplicando essa unção com aqueles que estavam perto. E aí ele fez isso com esses 400 valentes, que depois se tornaram 600, se tornou o exército de Davi. E aí aconteceu algo lá em Ziclag. Você sabe, eu não vou entrar nos detalhes disso, mas ele guerreou. Ziclag era a cidade onde ele morava, foi quase totalmente destruída. E aí Davi foi atrás dos amalequitas, que, olha, amalequitas é uma coisa importante você saber. Amalequitas significa povos errantes. O que é povos errantes? É aqueles que não têm rumo, aqueles que não têm identidade. Sabe, os amalequitas eram descendentes de Saul. Saul era um homem que nunca teve identidade. Ele vendeu o seu direito de primogenitura e a Bíblia condenou isso que ele fez. Sabe por que ele fez? Porque ele rejeitou a sua unção de rei. Ele não quis andar como rei, ele não quis abraçar como rei. Jacó quis. Jacó ficou com a bênção, Esaú não. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Eles continuaram vivendo como povos errantes. Sabe, Davi não era errante. Davi sabia quem era, ele tinha uma identidade. Foi lá e venceu os amalequitas, trouxe tudo de volta, cresceu, veio com disposto de guerra. E aí o que aconteceu? Ele entrou na quarta etapa do reinado dele. Porque o dia que, enquanto ele estava lá vencendo os amalequitas, Saul estava perdendo a guerra para os filisteus, foi morto lá. E assim que ele foi morto, o que o povo de Judá, a tribo de Judá fez? Chamou Davi e falou: você agora vai ser nosso rei. Então veja, olha Davi ampliando o seu reinado. Mas o que ele fazia? Ele vivia a unção que ele tinha. Ele vivia a identidade que ele tinha no momento que ele estava. E todas as vezes que ele fazia isso, Deus ampliava o reino dele. Agora ele se tornou rei de Judá. 7 anos depois, ele se tornou rei de todo Israel. E governou mais 33 anos, dando 40 anos de reinado sobre Israel. Agora, quando ele assumiu o reinado todo, o que é que Davi fez? Ele foi buscar a arca, que significa a presença de Deus, a unção do Espírito manifesta. Ele trouxe isso para o centro do seu governo. O que é que Davi fez? Ele estava distribuindo essa unção de rei sobre todo Israel. O que aconteceu com Israel depois disso? Israel cresceu, avançou, conquistou e prevaleceu como nunca. Porque a unção de rei agora não era só mais sobre Davi, era sobre todo Israel. Eu quero falar para você, você recebeu essa unção o dia que você creu em Jesus e você foi selado com o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que tornou Davi rei, tornou você rei. Lembra, nunca esqueça disso. Jesus é o rei dos reis. Então você é rei. Então viva como tal, haja como tal, onde você está. Você quer um reinado maior? Seja fiel nisso.
Faça essa unção fluir, faça ela se multiplicar sobre a vida das pessoas, porque você vai crescendo, crescendo, até que você assuma tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E não é pouca coisa, é muita. Então deixa eu te falar, reine sobre essa pandemia, reine sobre essas dificuldades, reine sobre essas tribulações, reine porque você tem essa unção. Assuma a sua identidade e reine, porque Deus é por você, com você e vai te abençoar. Deus te chamou para lutar e vencer e prevalecer. Deus só tem coisas grandes para você, sabe por quê? Ele é grande, tudo de Deus é grande, mas ele depende de você entender a sua identidade, que é essa unção, e fazê-la valer e multiplicar essa unção. Onde você está, onde quer que você seja enviado. Faça isso na sua casa. Faça isso no seu trabalho, na sua empresa, na sua célula, na sua rede, na sua igreja. Porque você é rei. Você entendeu, irmãos? Então assuma a sua unção e seja um vitorioso em nome de Jesus. Amém?